Então, porque alguns espaços nos fazem permanecer, né? Quando a gente fala do eu quero ficar no espaço, a gente está falando de algo que tem dentro. Então, ficar no espaço é mais sobre o que eu tenho dentro do que, de fato, como é o espaço fora. Esse é o primeiro aspecto. E aí, claro que a gente vai ter coisas do espaço que nos atraem um pouco mais, mas, mais uma vez, se a gente se atrai por isso que está fora, é porque algo dentro em mim reverberou. Então, quando a gente fala de arquitetura aconchegante, é entender o que é aconchego para o indivíduo, né? A arquitetura é mais sobre a experiência do que sobre o próprio espaço de fato. Porque, concorda comigo, quando a gente chega, tem lugares que são super simples, mas que a gente chega e acha incrível, sente em casa, vai comer o peixe na beira do rio, ou casa de vó, ou roça. Tudo isso toca em alguma coisa que está dentro da gente, né? Esse que é o ponto. A arquitetura é a relação que as pessoas fazem com o espaço. É como que as coisas funcionam ali. E o espaço, ele é uma resposta para provocar essas sensações. Então o arquiteto, ele tem essa missão que tem que ser levada com muita responsabilidade, né? Do que eu quero que as pessoas sintam ali, qual a experiência que eu quero que elas tenham. Porque a gente está tentando fazer pequenas acupunturas ali na alma da pessoa, para poder ela sentir coisas. Então, a primeira grande conversa sobre por que alguns espaços fazem permanecer é porque eles tocam em algo dentro da gente. Esse eu acho que é o ponto principal da coisa. E quando o artista, o arquiteto, o profissional, ele tem essa sensibilidade, aí os projetos eles conseguem avançar. O profissional, quando ele tem mais sensibilidade nesse aspecto, né, ele vai conseguir avançar em propor boas arquiteturas, ou boas obras de arte, ou boas obras de engenharia, ou boas designs de gráficos, de roupa, enfim. Qualquer arte que seja, que se expressa no mundo material, vai ter alguém que pensou aquilo. E essa sensibilidade é o que faz as pessoas permanecerem, né? Que é esse ponto que a gente está falando. É o que acontece hoje no fenômeno dos condomínios, tipo, de luxo, né? A gente vê as casas todas quadradas, iguais. Não que a casa quadrada seja ruim, não é isso. Mas é quando a pessoa busca isso para se sentir inserida em algo, se sentir amada, se sentir pertencente a um grupo, né? Ela é como... Enfim, várias polêmicas. Todo mundo quer... Por quê? Um celular ótimo. Todo mundo quer para se sentir inserido, pertencente a um grupo, a um certo status. E tudo bem, o celular é bom, esse é um ponto. Mas o porquê que eu quero ele? A casa é a mesma coisa. Por que eu quero essa casa? Às vezes a pessoa está só tentando tapar esse buraco que tem dentro. Ela quer pertencer a algo, quer se sentir amada, mas ela talvez não despertou que ela pode ser ela mesma e ser amada por ser ela, e não por ter algo ou parecer ser algo. Então essa arquitetura que faz pertencer também vai tocar nesses pontos, né? Isso se rebate não só na arquitetura, como um todo da vida, né? Marcas, enfim, e aí vai. As portas gigantes, enfim, vai acontecendo várias coisas, várias aberrações, assim, estéticas, porque entra numa certa tendência e a pessoa quer estar ali naquela tendência, né? Para poder parecer estar inserida em algo. Enfim, é um problema, porque isso a longo prazo gera uma certa crise existencial, né? Essas pessoas enjoam, cansam, mudam. Então, em algum momento gera uma crise existencial que a pessoa deixa de se identificar com aquilo. E, na verdade, assim, a longo prazo isso pode ser bom, porque se a pessoa tem uma crise existencial, quer dizer que ela percebeu que ela precisava de outra coisa, né? O pior é quando ela não tem a crise. Se ela fica a vida inteira só tendo por ter, e sem essa crise que faz ela despertar, aí sim é o problema maior. Mas até se chegar na crise é bom também, porque quer dizer que ela vai buscar o caminho dela. O que é que faz sentir? A gente vai ter infinitos recursos, né, como iluminação, decorações, materiais. Mas, independente desses recursos, a forma como eles são usados. Porque senão a gente cai no mesmo aspecto lá do que a gente estava falando. É usar de uma forma ruim, que não necessariamente vai me proporcionar uma experiência. Então, se eu tenho
hipoteticamente, uma iluminação. A gente tem já entendimento científico que uma iluminação quente ela é muito mais agradável que uma iluminação fria. Me faz permanecer, me gera aconchego, até sobre o funcionamento do corpo, né? Ele influencia também nos ciclos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, se eu encho de luz, mesmo sendo luz quente, acaba que fica desconfortável, forte demais, luz demais. Então até esses detalhes também eles importam. Então não é só a luz quente, é como a luz quente é usada. Então esse é um aspecto assim, bem objetivo. A gente vai ter cores, como esse exemplo do fumar ou não fumar, tem algumas especialidades da arquitetura que estudam mais profundamente a relação do comportamento com as cores, da forma como os espaços são organizados, a circulação. As texturas também, elas são muito significativas, porque isso remete subjetivamente a determinadas experiências também. Então você ter piso cerâmico, mais rústico, e você tem um tato diferente de um vidro que é polido e brilhante, né? Então esse tipo de coisa, ele constrói um imaginário, ele constrói uma identidade que comunica ali com a nossa percepção. Então são vários elementos, né? É difícil até pontuar assim, se existe um específico. Tem a questão da luz, mas também tem esse ponto de como é usado. Então são várias coisas. A relação que as pessoas fazem, por exemplo, com as obras de arte, às vezes faz permanecer. Eu não falo obra de arte só no sentido de obras caras, não. Às vezes eu falo de obras regionais também, que remete à infância. Por exemplo, eu que sou da Bahia, tem alguns tipos artísticos que eu lembro da minha infância, de visitar o Pelourinho, enfim. E às vezes eu encontro e me deparo com coisas parecidas que me fazem remeter a essas lembranças. Às vezes é consciente, mas às vezes não. Então esse tipo de coisa, ela vai construindo a sensação de aconchego, né? Por isso que a gente fala, a casa de vó é muito aconchegante, né? A gente não escolheu nada que estava na casa da avó, mas aquela experiência que a gente viveu, de ser cuidado, de ser amado ali dentro, quando a gente vive aquilo ali, de certa forma, em outro local, gera esse aconchego também. A gente vai ter as louças, enfim, a casa de vó vai ter os elementos dela, que são próprios da época, né? Então não necessariamente o lugar que faz você permanecer é algo da moda, porque ele talvez hoje não exista as coisas que ainda construíram experiências que a pessoa consegue resgatar. Então até pode ser muito opinião, mas normalmente os lugares que se fazem permanecer, eles estão muito atrelados a coisas mais do passado do que do presente, né? Nesse sentido da lembrança, da experiência passada. E aí a gente vai ter outro aspecto, o lugar que faz permanecer do presente, da relação que a gente está construindo aqui agora. Então quando a gente está aqui nessa sala fazendo esse vídeo massa, conversando, aqui é um lugar que a gente vai certamente guardar essa lembrança, e um dia a gente pode ver uma mesa como essa e lembrar aquele dia que a gente gravou o vídeo, então parecia aquela mesa. Então isso é um aspecto também, né, da relação que a gente constrói agora. Eu sempre vou acabar indo nesse lado porque para a arquitetura é muito mais importante a gente entender os porquês, a história. Isso é muito mais material arquitetônico do que eu saber propriamente qual que é a cor que a Kelly mais gosta. Isso vem depois, né? Antes por que eu vou chegar nesse local, aí a cor vai ser escolhida depois, né? Mas a base mesmo, o material arquitetônico, é a história das pessoas, o que elas entendem por vida. Quando você fala, é muito comum, por exemplo, no escritório a pessoa surgir e falar assim, eu quero um espaço elegante. Aí, tá bom, elegante para mim tem uma percepção, né? Eu sou muito simples com as coisas, gosto desse minimalismo, mas para outra pessoa, o elegante dela é outra experiência de vida. Então, esse entendimento dos universos também, que é esse material arquitetônico, né? É uma terapia arquitetônica. Aí depois, a cor do piso, a cor da parede, a parte técnica em si, ela é menos importante, entende? Ela surge, mas a percepção do espaço, ele vem pelas experiências. Então é um pouco nesse caminho.